a representação da Associação dos Transportadores de Resíduos Sólidos, o RCC, aqui no município, em especial, lógico, dos materiais da construção civil. O Cláudio Koffner, representante jurídico da entidade, participa de audiências públicas e está aqui atualizando com o Poder Legislativo a comunidade, no uso da tribuna, essas questões aqui da cidade. Tem as questões relacionadas à associação, a discussão com o Ministério Público, primeiro para entender em duas partes aqui. Qual é a posição da Astem em relação à discussão que foi feita aqui em reunião de audiência pública, Cláudio, você participou numa primeira parte, sobre o chamado passivo da área lá do Chapadão? A Astem sempre deixou bem claro que ela segue a legislação. Na legislação federal e municipal, a responsabilidade sobre a destinação dos resíduos da construção civil em Bauru, chamado entulho, é determinado pela Prefeitura Municipal. Então, a Prefeitura Municipal aponta onde deve ser destinado, os caçambeiros passam a destinar no local determinado. É ela quem dá o endereço da carta. A área da cava, lá no Chapadão, ela foi criada para ser uma área de transbordo e triagem, para separar o lixo, deixar o agregado, o resíduo da construção civil, depois ir usando, porque a Prefeitura precisa de muito desse material. Aí, ao longo de 3, 4 anos, isso aconteceu. Depois houve uma discussão interna da Prefeitura, eles pararam de tirar e começou a criar uma montanha. Essa montanha foi crescendo, já está sob controle, parada agora, mas ela é feita por material inerte. O que quer dizer isso? Aquele resíduo da construção civil, ele pode entulhar qualquer área e, teoricamente, depois de 5 anos, pode construir em cima. Aquele resíduo da construção civil não é um aterro sanitário que atrai bicho, que atrai doença, que gera chorume, ela não faz. É chamado resíduo inerte. Assim, o Ministério Público mesmo, ele virou para a CETESB, na última reunião que participamos, Ministério Público, CETESB, Prefeitura, com várias secretarias e Astem, e o Ministério Público perguntou, aquele resíduo inerte que está lá, se ninguém mexer, qual a restrição que a CETESB teria para isso? A CETESB virou e falou, ó, em relação ao conteúdo resíduo, a gente não tem o que falar, é resíduo inerte. O que preocupa a CETESB, e aí a Astem e a Prefeitura assumiram um compromisso, é de fazer um estudo de como estabilizar, cuidar da questão de drenagem, para evitar que ao longo de 5, 10, 15 anos, chuvas possam provocar erosão e possa desmoronar tudo aquilo lá. Então a questão da drenagem é uma preocupação muito grande. Acertando a questão da drenagem, pode-se retirar o resíduo daquela área calmamente, e a Astem sempre se predispôs a contribuir com isso, sem custo para a Prefeitura, e a Prefeitura pode retirar lá, como vem retirando, e aí ao longo do tempo vai baixando aquilo lá. Havia uma proposta na gestão anterior de fazer uma redução daquilo que custaria pelo menos 20 milhões de reais. O próprio Ministério Público questionou isso daí. Ambientalmente não é problema estar estabilizado o resíduo inerte. 20 milhões não seria melhor investir em questões de aprimoramento ambiental? Então, a Astem, em relação ao passivo, ela entende que é um passivo inerte, tem que ser controlado, estabilizado, não deve ter problemas de drenagem e, à medida do interessante para a administração pública, porque aquilo é para a administração pública, ele pode ser utilizado ao longo dos anos de maneira organizada, com engenheiro cuidando de tudo, para a Prefeitura ir obtendo algum material in natura. Essa é uma questão do passivo. Aí tem a questão do futuro do que vai ser gerado. Em relação ainda sobre o passivo, só para esclarecer, se fizer a questão então da estabilização e do controle disso pela Astem, a princípio que está sendo discutido com o Ministério Público é que estaria resolvida essa questão para a utilização proporcional no tempo à medida da demanda. O Ministério Público não fala que é pela Astem. A Prefeitura e a Astem devem chegar numa solução que possibilite resolver o problema. O Ministério Público entende o seguinte, quem determinou o local foi a Prefeitura, quem emitiu todos os 250, 300 mil CTRs que estão lá foi a Prefeitura, quem monitorou todos os dias é a Prefeitura, então ela e a Astem vão achar uma solução que evite inclusive de gerar problemas ambientais, e muito mais, evitar problemas de desperdício de dinheiro público ou subir preço de caçamba. Então ele quer buscar uma solução sustentável, que é o tripé, economicamente viável, ambientalmente responsável e socialmente justa. Esta multa que a administração coloca na discussão, então, que foi aplicada em determinado momento pela CETESB, diz respeito não à composição do conteúdo, que é inerte, mas sobre a sua estabilização. Existe uma grande discussão jurídica que Bauru, apesar de procuradores já terem conversado e concordarem com a posição, e internamente, informalmente, até pessoas na CETESB concordam com a situação,
Bauru nunca enfrentou juridicamente essa discussão. Qual discussão? A CETESB vem e multa a Astem, mas existe uma lei complementar 140 de 2011 que fala que interesse local, como é o caso do resíduo da construção civil, é competência do município. E existe mesmo, nessa mesma lei complementar, o artigo 17, que fala quem autoriza é quem pode multar. Quem não autoriza não pode multar. Por que essa lei complementar faz isso? Para dizer o seguinte, o Estado pode muito, mas não pode tudo. O Estado não manda no ente da federação, que é o município, a não ser que o que o município faz gere poluição nos outros municípios também, ou um problema de poluição de solo, poluição normal. Então existe uma discussão jurídica que a CETESB multa, mas se entra com recurso, tem o que discutir juridicamente até se a CETESB tem competência legal para querer botar o dedo no rosto do município e determinar o que ele faz. Não que o município seja perfeito, tem muito questionamento para o município, para a Astem, até para a CETESB, para todo mundo. Mas a multa é algo que pode ser questionado até em recurso administrativo primeiro e judicial depois. Ainda para finalizar a primeira parte, e sobre o item de que ao longo do tempo, em determinado período, a Astem, para operar a questão das caçambas, teria incluído no custo a obrigação de separar aquele material que agora é considerado inerte lá. O preço do descarte, chama preço do descarte, foi criado em torno de 2013 para 2014. O que caracteriza isso? A Astem e a Prefeitura já começaram desde aquela época uma grande campanha que é caçamba não é lixeira. Porque o cidadão comum, vou dizer o cidadão de boa fé, ele acha que quando ele vê uma caçamba na rua, se ele jogar o lixo dele ali, ele está contribuindo para evitar sujar a cidade. Se você pensar no que vai no bueiro, eu concordo. Mas a legislação fala, o que vai na caçamba é só construção civil, não pode ir lixo. Então, o valor da taxa de descarte é o manejo, a segregação e a destinação ambientalmente correta do que não é resíduo da construção civil. E ao longo desses anos, a Astem tem tudo documentado. Teve ano que a Astem gastava segregando, depois recolhendo e destinando para o aterro lá de Piratininga, chegou a gastar R$400 mil no ano. Então a Astem tem documentado a destinação ambientalmente correta do que é reciclável, para onde vai e como vai. Então o valor que as pessoas pagam no descarte, ele tem sido usado nesse aspecto. Quando o Bauru tiver nessa parceria que está sendo estabelecida do Ministério Público, amarrando o termo de compromisso com a Prefeitura, a Astem estabilizada num local com segurança jurídica de operar pelo menos 15 anos, a Astem já tem recurso para comprar uma usina, agregar a usina que tem abandonada na Prefeitura, manter as duas funcionando e produzir agregado reciclado. O que acontece aí? O valor da taxa de descarte vai pagar essa operação. E o que a Astem tinha prometido e combinado no começo da gestão Suelen, com o secretário Dorival Coral, e estava totalmente amarrado ao Ministério Público. A Astem manteria a operação na área da cava, ela abriria um espaço lá, implantaria uma usina que teria licenciamento ambiental e ficaria na área 20 anos. A Astem, sem acrescentar um centavo do custo público, sem cobrar da Prefeitura, ela ia ao longo desses 20 anos britar a montanha inteira. Então essa era uma proposta que a Astem faz. Por quê? Porque se uma usina movimenta 1 milhão por ano e na iniciativa privada ela pode dar 250 mil, 300 mil, 100 e tantos mil de lucro, na Astem esse dinheiro pode ser revertido na operação. E como a Astem não tem interesse em fazer com que o passivo cresça, que o problema se alastre e se perpetue, como ela também não tem interesse que de repente a Prefeitura fale assim, vai descartar lá onde é o aterro sanitário. Porque se fizer isso, o custo do caminhão ir e voltar aumenta o preço da caçamba para o consumidor. Se aumenta o preço da caçamba para o consumidor, começa a aumentar o número de pessoas que param de contratar caçamba e começam a fazer bota fora. Então o equilíbrio econômico, o equilíbrio ambiental e social tem que ser bem trabalhado. Ou seja, não interessa a rigor para nenhuma das partes esse outro caminho. Aí, desculpa, para entrar já na questão da negociação, pensando daqui para frente, tem uma proposta inicial aqui apresentada pela área da Secretaria do Meio Ambiente, de uma eventual destinação da outra área, combinada com essa composição que você falou aqui, para a utilização da atual porque é um passivo inerte significativo. Qual é o caminho neste momento? Nesse momento, o que está sendo amarrado junto ao Ministério Público como promotor, questionando inclusive a CETESB, primeiro, evitar de descer aquela montanha, aquele aterro, aquela área da cava,
estabilizando ela, não aumentando e cuidando da questão da drenagem. Se isso acontecer, vai virar só um morro. Chama atenção para você, cidadão, que você vai em Munique, você vai no Central Park, você vai em vários lugares do mundo, do primeiro mundo, existem morros dentro das cidades que são exatamente isso. Então não é um problema urbano, vira uma alternativa, uma solução urbana. Então existe primeiro essa aí, não evitar de gastar dinheiro nisso daí. A solução então amarrada é evitando de gerar riscos onde está a cava e parando de crescer a cava. A prefeitura destina uma área que está estimada em 40 mil metros quadrados, que só para as pessoas terem ideia, Sorocaba e a maior parte das cidades, as áreas utilizadas são de 70 a 130 mil metros quadrados, porque tem que ter movimentação, tem que ter período de chuva, tem um monte de variáveis que exigem espaço. A ideia é manter 40 mil metros quadrados, recebendo os resíduos, parte dos resíduos, porque tem outros lugares que recebem. A Racem recebe naquele local, faz a triagem, segregação. O que é resíduo de construção civil vai passar pela usina, ser triturado e virar o que é chamado de agregado reciclado. A prefeitura, na gestão do Dorival Coral na SEMA, já identificou quais tipos de materiais são necessários para cada uma das secretarias. Então hoje a prefeitura sabe que pode ir lá na Astem, pegar esse material de graça, utilizar nas erosões urbanas, utilizar nas ruas, nas estradas, em tudo quanto é necessidade que tem pela cidade, durante o verão e durante o período de seca. Então essa segregação vai produzir, o agregado reciclado vai ser triturado, e o que é reciclável tem destinação ambientalmente correta, o que é resíduo orgânico de lixo vai para o destino ambientalmente correto, e o que não é desse tipo, é perigoso, também vai ter. Então tudo tem chamada rastreabilidade. A ideia é tentar estabilizar algum lugar nessa cidade de Bauru, onde ocorra britagem de parte do que é gerado, porque existem outras áreas que fazem isso, e pare de Bauru ficar ou acumulando ou simplesmente jogando em algum ponto. Bauru tem legislação faz mais de 10 anos, tem expertise e conhecimento, tem demanda, e o que precisa é amarrar isso daí com a gestão pública, que a gente chama de segurança jurídica. Infelizmente é o grande problema que todos os atores do setor enfrentaram, não só nós, a Astem, que são os transportadores e a área de destinação Astem, mas a própria empresa Portal Reis, que é uma usina bem estabilizada na cidade de Bauru, todos enfrentamos a insegurança jurídica que precisa estabilizar o sistema em Bauru. O cidadão é muito importante, ele contrata com dinheiro particular a caçamba, então é esse dinheiro particular que mantém esse sistema, não entra dinheiro público, não entra nenhuma verba pública para isso daí. Só para finalizar, esta eventual área numa composição tudo daqui para frente seria no distrito? Existe o que está sendo visto com a prefeitura, inclusive ela identificou áreas do Distrito 4 hoje, cuja característica geomorfológica e topográfica aumentariam muito o custo para uma indústria se estabelecer lá. Então eles estão vendo isso daí para escolher um lugar de menor interesse das empresas, porque para não ficar ociosa. Mas lembra o seguinte, a Astem ela já doa para a prefeitura mais de R$1 milhão por ano em material. E com a estruturação do agregado reciclado na usina, a estimativa é que a Astem vai doar para a prefeitura de 3 a 5 milhões por ano. Então o benefício para a sociedade é enorme também. Obrigado ao Cláudio Koffner. A gente atualiza com você, que pela Rádio e TV Câmara, assim que houver o desfecho, ou junto ao Poder Executivo, a associação, lógico, ou o Ministério Público em relação a esta demanda.